Alô, alô, pessoal! Neste vídeo eu vou ensinar vocês a como usar a ferramenta de profundidade de campo dentro do Twinmotion para dar ainda mais realismo aos seus projetos. Então, segue comigo para acompanhar essa super dica. Alô, alô, pessoal! Neste vídeo eu vou ensinar vocês a como usar a ferramenta de profundidade de campo e com isso você conseguir trazer um ar mais realista ainda para suas imagens ou animações dos seus projetos, usando esta ferramenta de câmera profissional. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo, ative as notificações, porque semanalmente trazemos dicas e conteúdos, né, de modelagem 3D e renderização para o ramo de arquitetura, interiores, paisagismo e urbanismo. Então se inscreva no canal, ative as notificações e curta esse vídeo também para a gente saber que você está gostando do conteúdo e a gente trazer cada vez mais conteúdos como este. Então vamos para o conteúdo do vídeo. Pessoal, para a gente usar a configuração de profundidade de campo, é bem simples. Primeiro de tudo, a gente precisa criar uma imagem. A gente cria uma imagem normalmente no Twinmotion. Para quem não sabe, é só clicar no mais aqui, configurações, mídias, imagens, imagem, você já vai criar uma imagem. Sua imagem criada, você vai vir em mais, câmera, e aqui você vai ter as duas opções de configuração. O ângulo de abertura, que é o campo de visão, o Field of View, ou distância focal na versão Twinmotion 2022.2. Nas versões anteriores está como FOV, que é Field of View, e aí que é o campo de visão. Você configura aqui nesta barra. Já a profundidade de campo, que é o Depth of Field, é aqui, ó, DOF, ele vem desabilitado, ele vem desligado. Para você ativar essa profundidade de campo, você basta simplesmente clicar, ela já ativa. Perceba que a imagem já começa a ficar, já fica um pouco desfocada. Essa é a intenção da profundidade de campo. Porém, ela não está configurada ainda. O que você precisa fazer? Você precisa clicar em mais e agora sim você começa a configurar a sua profundidade de campo. O que seria isso? Como a gente vai configurar isso? Você pode configurar a distância por aqui, ou você pode configurar simplesmente, ele vem 4, deixa eu ativar aqui de novo, que ele desativou, ele vem nessa distância normalmente, aqui, mas você pode ajustar na distância manualmente ou você usar esse alvo aqui. Quando você ativa esse alvo, você escolhe aonde você quer focar a sua câmera e desfocar o resto. Por exemplo, eu vou clicar naquele vaso de planta lá do final. Eu clico nele, ele lá vai estar desfocado e o resto aqui na frente, perto de mim, perto da câmera, vai estar desfocado. Lá na frente vai estar focado e aqui ao entorno desfocado. Essa configuração do campo de visão 50 é bom, você já vê os detalhes, porém, quanto menor o ângulo de abertura do campo de visão, melhor vai ser para você ter mais detalhes, mais precisão desse profundidade de campo. Então, vamos botar aqui, por exemplo, 35 é um valor muito ótimo, eu gosto bastante, principalmente quando for usar a profundidade de campo. Se eu clicar lá, percebo que aqui já aumenta mais. Então, quanto mais próximo eu botar a profundidade de campo, mais eu vou perceber esses detalhes de desfoque, né? Então, vou clicar na boia, por exemplo, aqui, ó. Eu cliquei nas boias, ele desfocou o resto. Então, se eu botar mais perto aqui, que a gente vê melhor. Ó, diminuir para, vou botar 10. Já é um valor legal. Aqui, ó, como eu estou focado na boia. Normalmente, a profundidade de campo, eu vou explicar para vocês assim. Eu não uso dia a dia, né, imagens dia a dia para apresentar para cliente, porque normalmente é uma imagem mais, vamos dizer assim, artística, vamos dizer. Não é, na verdade, não é artística o nome, né? Mas é uma imagem mais trabalhada. Então, normalmente, quando a gente vai mostrar para o cliente tem que ver os detalhes de tudo e tal, né? Então, a profundidade de campo, esse desfoque e tal, é normalmente para você dar ênfase em alguma coisa, em algum objeto, sabe? Por exemplo, eu quero dar ênfase a essas boias aqui. Eu vou clicar nelas e perceba que todo o entorno fica desfocado e elas, o foco fica nelas.
E perceba que a distância ele modifica sozinho, eu não preciso modificar manualmente. Posso modificar manualmente? Posso, mas quando eu uso este alvo aqui, por exemplo, vou clicar no arbusto lá do fundo. Perceba que a numeração aqui da distância vai aumentar. Olha lá, ela aumentou sozinha. Então eu não preciso ficar procurando onde está a faixa, né, que vai desfocar ou não o objeto. Eu simplesmente pego esse alvo aqui e clico no objeto que eu quero dar aquele foco nele, maior. É muito mais fácil, muito mais prático. Aqui é o campo de visão. Eu posso configurar o campo de visão aqui, distância focal ou FOV. O FOV das versões anteriores de 2022.2, o FOV ele está em ângulos. A versão 2022.2 está em milímetro, que é a distância focal. Então, quanto menor o ângulo, maior é a distância focal em milímetros, né? E quanto maior o ângulo, menor a distância focal. A gente pode ver por aqui, ó, 206 milímetros equivale a 10 graus. Agora, se eu, por exemplo, eu aumentar aqui, é a mesma configuração, tá? É o mesmo ferramenta. Se eu aumentar aqui para 50, lá deve ir para 30 e alguma coisa, 39, se eu não me engano. Ó, 39 milímetros. É inversamente proporcional o ângulo com os milímetros. Quanto um aumenta, o outro diminui. Mas é a mesma ferramenta, tá? Distância focal e campo de visão, ou FOV, é a mesma coisa, tá? Porém, aqui no campo de visão, vou botar, a gente estava em 10 aqui, é a configuração que a gente usa para... A gente usa não, né? A gente pode usar, mas normalmente a gente usa campo de visão para dar uma ênfase em algum objeto, desfocar aquele entorno dele e focar um objeto único, ou alguns objetos, alguns, né? Então é muito mais fácil você focar com este alvo aqui. E aí você ajusta o seu campo de visão de acordo com o objeto. Você quer deixar ele mais próximo, né? Então você simplesmente ajusta ele por aqui, entendeu? Ah, quero dar mais uma ênfase aqui, quero ver aquele vaso lá e quero ver ao mesmo tempo as boias. Então eu clico aqui, pronto, cliquei nas boias, eu vou focar nas boias e desfocar todo o entorno, certo? O que é abertura? A abertura é como as coisas vão ficar desfocadas. Então, se eu botar aqui no mínimo, estou focando totalmente na boia ali, certo? E o resto já está desfocado. Perceba que tem até parte da boia roxa que está desfocado. Porém, se eu aumentar um pouco a abertura, olha lá, já começa a focar mais na boia toda, nas duas. Então, essa abertura é o que a parte desfocada vai abranger. Então, quer dizer, se está uma parte pequena, se eu aumentar essa abertura, ele vai ficar, essa parte central, né, da onde você focou, vai ficar menos desfocado. E aí vai aumentando. Percebam a diferença nítida no vaso lá, ó, no vaso de planta, lá da esquerda no final. Então, se eu aumentar a abertura, ó lá, perceba que ele já está ficando mais nítido, mais nítido, mais nítido, ó, mais nítido, totalmente nítido. 10 ele é totalmente nítido, você não tem desfoque. E 1, você está no foco, no desfoque total e focando só no objeto que você selecionou. E o que é essa forma de bokeh? Isso é basicamente o seguinte. Deixa eu voltar na imagem aqui. Imagem, o tamanho, ó, a imagem normal aqui, para vocês entenderem melhor. Deixa eu botar em câmera. Vou botar em 39 aqui. O que seria isso? Isso seria basicamente o seguinte. Você vai ter aqui, por exemplo, deixa eu ajustar aqui. Deixa eu ver em algum lugar que tem iluminação. Isso é bom, isso é usado muito com iluminação. Deixa eu ver se na fogueira funciona, que a fogueira está em movimento. Percebam como é que eu vou explicar para vocês? A luz da fogueira, a iluminação dela, isso aqui você consegue mudar essa iluminação, esse efeito da iluminação no desfoque. Perceba que ele está mais quadradão e se aumentar, vai ficando mais esférico a iluminação. Olha lá, ela vai ficando mais esférica. Deixa eu ver, aqui está em movimento, deixa eu ver outra coisa aqui, se ele funciona por aqui. Talvez aqui, talvez, ó. Ó, perceba, aqui é bem nítido, ó. Isso funciona bem com iluminação, raio de luz. Ó, percebam a iluminação como é que ela fica. Se eu aumentar, ela vai ficando mais esférica e se eu diminuir, mais, no caso aqui, hexagonal. Então isso é para você fazer essa configuração de reflexo de luz, os detalhes
de acordo com essa iluminação que você quer, o que que você quer mostrar, né? Isso tem efeito de câmera. Em câmera profissional tem esses efeitos da luz, você configurando, né? Esses reflexos de luz, né? Então, isso você ajusta de acordo com o que você achar melhor. Tá? Normalmente eu deixo no padrão aqui que vem mesmo. O mínimo é 4, o máximo é 16. Deixo aqui mais ou menos 7, 8, 9. Por aqui é o padrão já. Se eu quiser uma coisa mais interessante, diminuo um pouco, sabe? Se eu quiser menos, hexagonal, mais esférico, aumento. Então, esse é os ajustes da iluminação, tá? Então, não é nada assim de... É para dar mais detalhe no seu campo de visão, né? Você transformar a imagem mais realista ainda com aqueles detalhes de reflexo da iluminação. Isso aparece mais com feixes de luz, que você vê esses detalhes, a iluminação em si, a parte de iluminação, você vê mais esses detalhes, né? Deixa eu botar aqui para 10, tá lá em cima. Ó, perceba como é que ele de longe. Aqui, ó, a gente ajusta, aí você ajusta de acordo. Se eu botasse uma imagem aqui, ó, focar aqui, ó, percebam lá como é que ele fica, ó. Se eu desfocar aqui, focar aqui, o lá de baixo, ó, a iluminação lá de baixo. Então você pode ajustar esses detalhes na sua iluminação. Isso faz total diferença. A fogueira é interessante você ajustar isso. Você quer deixar, por exemplo, a fogueira mais desfocada e você quer focar aqui na frente, você pode deixar ela com esses detalhes aqui, ó, entendeu? Da iluminação. Então, é bem simples configurar a profundidade de campo. Quanto menor o número do campo de visão, melhor você vai ter aquele desfoque, né? Então, normalmente, particularmente, eu uso a profundidade de campo se eu quero dar ênfase para alguma coisa na minha cena. Por exemplo, eu quero dar ênfase para uma cadeira que está na sala, para uma poltrona, quero dar ênfase para uma mesa de jantar toda posta, quero dar ênfase para um sofá e eu quero desfocar o resto. Então, tudo que eu quero dar ênfase e desfocar o resto, eu uso a profundidade de campo. É bem simples de configurar. Normalmente, eu uso o campo de visão o ângulo bem pequeno, para focar exatamente naquele objeto que eu quero e desfocar todo o entorno e só aquele objeto ficar focado mesmo. E eu desfocar todo o seu entorno. Eu boto o ângulo de visão bem pequeno ou, quem estiver usando a versão 2022.2, eu deixo bem alto aqui, aumento bastante a distância focal. O máximo da distância focal é 1500, mas eu deixá-lo em uns 200, 200 e pouquinho, já faz uma diferença bem interessante. Ó, 204 já é bem legal. Se eu quiser, por exemplo, focar nesse gramado aqui da frente, aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, olha lá no fundo que fica legal, uma imagem bem interessante. Se eu quiser focar alguma coisa aqui, ó, olha só o final lá como fica legal. Eu ajustando aqui, ó, posso ajustar aqui, ó, como fica bem bacana. Então, são detalhes que a gente faz que fazem total diferença na nossa profundidade de campo. Então, essa aula é basicamente isso, esse vídeo é basicamente isso. Qualquer dúvida, manda aqui para a gente. Se você tiver dúvida como trabalhar com a profundidade de campo, manda aqui a sua dúvida nos comentários, vamos tentar responder o mais rápido possível. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações para a gente trazer mais conteúdos como este de modelagem 3D e renderização para arquitetura, interiores, paisagismo e urbanismo. Então, se inscreva no canal, ative as notificações para a gente saber que você está gostando do conteúdo. E fica até o final do vídeo, que eu vou lá no final do vídeo, depois da musiquinha, tem mais. Eu vou botar 2 sugestões de vídeo para vocês assistirem relacionado a este conteúdo. Então, fica até o final para vocês verem as sugestões que eu vou estar deixando para vocês. Então, um forte abraço e espero vocês no próximo vídeo. Valeu, pessoal!